Olá, eu sou o professor de Geografia, o Anderson Lima, de volta com mais uma aula destinada aos alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Tiradentes. O assunto de hoje é a produção agrícola no mundo periférico. Em aulas anteriores, estávamos discutindo sobre agricultura, porém com foco no mundo desenvolvido. Então, destacamos a agricultura nos Estados Unidos, falamos também da agricultura na Europa e em outros países aí também relacionados ao mundo desenvolvido. Hoje o assunto estará direcionado aí para o mundo periférico, os países considerados subdesenvolvidos, países considerados emergentes. Esses países a gente vai citar aí as regiões da América Latina, o próprio Brasil, Argentina, México, países do continente africano também vão entrar aí no mundo periférico. Posso citar também algumas regiões do continente asiático também fazendo parte aí desse mundo periférico. Então, a agricultura nessas regiões do mundo, a gente pode citar que ela ainda não se libertou do passado colonial em função de possuir ainda as propriedades associadas à plantation e também aos latifúndios. Lembrando lá que a plantation, eu estou falando de um único tipo de cultivo em normalmente grandes propriedades. Então, lá no período colonial, era a monocultura associada à questão também do trabalho escravo e grandes propriedades. Então, se eu trago essa ideia para a atualidade, eu estou falando aí da plantation, tratando de grandes propriedades, normalmente também associada à monocultura, porém, nesse cenário, eu já não tenho mais a mão de obra escrava, que foi substituída pela mão de obra assalariada. Uma outra característica desse mundo periférico, que a gente pode citar aí, é a dependência do mercado internacional. Ou seja, quase tudo que é produzido nesse mundo periférico é exportada aí para outros países. Então, essa é uma realidade, por exemplo, do Brasil. Então, a nossa produção, ela atende prioritariamente o mercado externo. Quando eu penso lá na questão do agronegócio, por exemplo, está associada com a exportação. E o que abastece o mercado interno é a agricultura familiar. São os pequenos produtores que, basicamente, sustentam o nosso mercado interno. Mais características aí da agricultura no mundo periférico, posso citar a presença do agronegócio associado aos latifúndios, então está associado lá com as características anteriores. Então são grandes empresas que normalmente estão ligadas ali à produção de dois tipos de cultivo no máximo, pensando sempre na exportação desses itens. Claro, se existir ali uma sobra desses itens, eles serão comercializados internamente. Porém, a prioridade quase sempre vai ser a exportação. Outra característica, dependem de linhas de crédito por parte dos governos, que quase sempre destinam esses recursos aos grandes produtores. Então, tenho lá um agricultor familiar, ele tem uma dificuldade muito grande de acessar o crédito por parte do governo, de bancos públicos, para conseguir modernizar a sua produção e, assim, obter ali margens de lucro cada vez maiores. Então, isso é mais comum de acontecer com os grandes produtores associados lá ao agronegócio. Então, eles é que recebem a maior parte das linhas de crédito, dos empréstimos aí, feitos por parte do governo para beneficiar a produção agrícola aí no mundo periférico. Então, vale para o Brasil e vale para as outras regiões periféricas aí ao redor do mundo. E aí entra um outro problema que envolve o mundo periférico, que é a questão do protecionismo. Em aulas anteriores, eu cheguei a falar um pouquinho sobre o protecionismo, que é quando um determinado país cria lá algum tipo de medida para garantir ali o benefício dos produtores locais em detrimento de produtores de outros países. Então, eu vou evitar a importação de um determinado item, porque eu vou aumentar os impostos cobrados para que aquele item entre no meu país. Com isso, eu obrigo ali a compra do produto fabricado nacionalmente. Então, isso é uma medida protecionista. No nosso material didático, cita aí a questão dos dumpings, dos cartéis e dos trusts, como sendo aí medidas protecionistas adotadas aí principalmente por países desenvolvidos. O que seria o dumping? Quando eu tenho lá uma situação, imagine duas empresas fabricantes aí de um determinado produto, imaginando que os produtos possuem qualidades semelhantes, então o preço desse produto é basicamente parecido, só que uma dessas empresas decide reduzir de forma bastante considerável o valor do seu produto.
Então, exemplificando melhor isso aqui, imagina que eu tenho lá duas empresas que fabricam um produto que custa R$ 15. Uma dessas empresas decide reduzir o valor do produto, colocando ele, às vezes, até abaixo do valor de custo. Imagina que para produzir esse item que eu estou vendendo por R$ 15, eu necessite aí de pelo menos 10. Então, o preço de custo é 10 e eu vendo por 15. A empresa vai e reduz o valor desse produto para R$ 9, ou seja, abaixo do valor de custo. Com isso, a outra empresa concorrente, não tendo condições de fazer o mesmo, o que ela vai fazer? Ela acaba indo à falência, porque na hora que o consumidor decide por comprar aquele produto, claro que ele vai optar pelo item de menor valor. Então as empresas elas utilizam dessa prática do dumping com qual objetivo? Fazer com que a empresa rival, que a empresa concorrente, acabe decretando falência. Com isso eu passo a ter agora uma única empresa fabricando aquele produto. Então a prática do dumping vai facilitar o surgimento lá dos monopólios, quando eu tenho uma única empresa controlando o mercado, ou então o surgimento dos oligopólios, quando eu tenho lá um número reduzido de empresas controlando aí o mercado. Então essa que é a ideia do dumping. Reduz o preço de um determinado produto para quebrar a concorrência. Quando a concorrência quebra, eu passo a ser a única empresa do mercado. Agora eu posso vender o meu produto até acima do valor de R$ 15, que era o valor de mercado, porque agora não tem uma empresa concorrente. Quem tiver um interesse naquele produto será obrigado a comprar o produto na minha mão. Outra prática protecionista diz respeito aos cartéis. Então, normalmente, quando se fala do cartel, associa-se com presença lá do posto de gasolina. Isso ocorre porque, quando eu tenho lá empresas do mesmo setor, ou pode até ser de setores diferentes aí, as empresas elas vão combinar entre elas o valor de venda de um determinado produto. Então, quando eu falo lá do posto de gasolina, o que acontece? Reúne ali os donos de postos e eles vão combinar entre eles o valor em que o combustível será vendido. Então a diferença de um posto para o outro ela é praticamente inexistente, ela é mínima. Então isso é a formação de cartel e tira do consumidor o direito à livre concorrência, que eu não posso optar pelo local em que o produto é mais barato, já que os produtos ali praticamente têm o mesmo preço em qualquer lugar. Então não adianta fazer pesquisa. Então a função do cartel é essa. As empresas do mesmo setor ou setores diferentes combinam preço entre elas, isso tira a livre concorrência do consumidor. E a outra prática aí é a presença dos trusts. O que é um trust? Quando eu tenho lá a associação de empresas. Então, uma empresa ela vai acabar se fundindo com a outra. Na atualidade, pode ocorrer aí uma fusão nos próximos meses entre a montadora de automóveis Fiat e a montadora de automóveis Peugeot. Então, as duas montadoras elas vão se unir, formando aí uma única empresa. Qual que seria a vantagem disso? Se eu unir a fatia de mercado que a Fiat possui, mais a fatia de mercado que a Peugeot possui, as duas juntas vão conquistar uma fatia maior aí de mercado. Então, quando eu tenho essa associação, essa fusão de empresas, isso acaba, de alguma maneira, fazendo com que eu aumente a minha participação no mercado. Uma outra fusão de empresas aí que aconteceu recentemente diz respeito aos grupos Fox e ao grupo Disney. São empresas ligadas aí ao entretenimento, detentora de uma série, por exemplo, de canais de TV por assinatura. Então, os dois grupos formaram um trust. Então, os dois grupos eles se fundiram. Aqui no Brasil, isso vai ser comum para quem aí tem assinatura de TV, de algum tipo de TV a cabo, vai perceber que a programação dos canais pertencentes lá ao grupo Disney e a programação dos canais que pertenciam lá ao grupo Fox, elas vão se fundir. Então as programações vai ser comum, por exemplo, sei que a maioria de vocês já deve ter assistido o desenho, por exemplo, dos Simpsons. Então os Simpsons ele passa lá no canal Fox. Então daqui a pouco você vai poder assistir lá o desenho dos Simpsons num canal que pertence ao grupo Disney, por exemplo, ou um desenho do Mickey passando lá no canal Fox. Por quê? As duas empresas elas se uniram, fizeram uma fusão para aumentar a participação aí no mercado. Quando ocorrem essas práticas protecionistas, isso de alguma maneira acaba afetando muito os países considerados lá periféricos, os países emergentes. Então, eles vão acabar recorrendo aí à OMC. O que é a OMC? A Organização Mundial do Comércio. Guardadas as devidas proporções, só para fins didáticos aí, eu posso fazer uma comparação da seguinte maneira. A OMC, ela atua semelhante ao que ocorre aqui com o nosso PROCON. Quando eu compro lá um produto qualquer
e esse produto ele vem com defeito, apresenta algum tipo de problema, e eu tento lá recorrer à loja em que eu comprei o produto, e a loja não aceita amigavelmente fazer a troca, qual que seria a minha opção? Posso recorrer ao PROCON, que vai intermediar essa relação para que eu consiga, de alguma maneira, fazer a troca do produto ou ter o meu dinheiro de volta. Então, o PROCON ele faz esse papel. É semelhante ao que a OMC faz. Só que aqui eu estou falando de uma relação comercial envolvendo aí vários países. Então, um país que se sentiu prejudicado por uma medida protecionista, ele aciona a OMC vai apurar para saber se realmente aquela medida protecionista ela é legal ou não. Se essa medida for considerada, por exemplo, ilegal, vai ser recomendado que essa ajuda, essa medida protecionista seja de alguma maneira suspensa. Se isso não acontecer, podem ocorrer aí punições para esse país que adota medidas protecionistas ou a prática lá do subsídio, que é quando o governo ele dá uma ajuda de custo lá para os produtores para evitar a concorrência com produtos de outros países. Então, as medidas protecionistas, elas são prejudiciais para os países considerados lá emergentes, periféricos. E aí, uma das maneiras que eu tenho para tentar combater essas práticas é a união entre esses países periféricos para combater esses subsídios e essas medidas protecionistas que quase sempre são adotadas por países considerados desenvolvidos. Então, nesse sentido, surgiram aí as rodadas Uruguai e Doha. O que é isso? Rodada Uruguai e rodada Doha. São reuniões, encontro de países, e aí eu tenho a presença de países lá do mundo periférico e presença de países desenvolvidos. O objetivo dessas reuniões, criar mecanismos ou tentar encontrar formas para reduzir o protecionismo e reduzir também o subsídio dado aí, principalmente dos países desenvolvidos, aos seus produtores agrícolas, por exemplo. E aí a rodada Uruguai e Doha, houve aí uma série de discussões, porém não se chegou a um acordo. Tanto é que essa prática protecionista, esse subsídio, ele continua existindo na atualidade. Então, existe uma união de países aí combatendo essa prática. O Brasil, inclusive, assume caráter de liderança nesse sentido, liderando lá o grupo dos países periféricos no combate a essas práticas protecionistas, porém, dificilmente a gente vai encontrar uma solução amigável nesse sentido. Um país desenvolvido ele não vai simplesmente aceitar reduzir lá as práticas protecionistas, porque se ele faz isso, ele prejudica economicamente o produtor do seu país, ou ele vai, de alguma maneira, afetar a sua questão econômica. Então, dificilmente vai haver um acordo amigável. Daí, que a gente citou no slide anterior, a presença da OMC tentando intermediar essas relações comerciais entre os países. A partir desse momento, a gente vai iniciar uma outra discussão falando a respeito dos problemas ambientais, e aí são problemas ambientais que envolvem lá agricultura no mundo periférico. Então, um dos problemas que a gente pode citar envolve a questão do desmatamento. Então, o desmatamento ele ocorre em nível mundial, ele não está restrito apenas ao mundo periférico. Porém, no mundo periférico, essa prática acaba sendo mais maléfica, digamos assim, cria mais problemas para os produtores. Então, quando a gente pensa no mundo periférico, os setores madeireiro e principalmente a questão da mineração contribui bastante para o aumento das áreas de desmatamento. Se eu imaginar a situação do Brasil, e é semelhante também em outros locais aí do mundo periférico, eu tenho tido aí ao longo do tempo a expansão das fronteiras agrícolas. No Brasil isso ocorre na região norte e na região centro-oeste. O que seria isso? Eu estou incentivando produtores aí a irem para as áreas do centro-oeste ou para a região norte para iniciar lá algum tipo de cultivo, para iniciar lá a questão da pecuária. Então, quando eu vou iniciar um cultivo ou preciso de áreas de pastagem, isso vai resultar no aumento das áreas de desmatamento para dar lugar lá à criação de gado ou outro tipo de criação de animais aí, ou para algum tipo de cultivo. Então, a expansão da fronteira agrícola contribui para o desmatamento nesse sentido. Outra situação diz respeito à questão dos avanços tecnológicos. Com o avanço da tecnologia ao longo do tempo, a gente consegue iniciar algum tipo de prática agrícola em locais que até então era difícil de se imaginar algum tipo de cultivo. Locais em que eu tenho lá a presença do relevo bastante acidentado, então era difícil plantar alguma coisa nessas áreas. Ou a questão do solo não apresentava grande fertilidade. Então, com o avanço tecnológico, eu consigo agora plantar nessas áreas. Então, o que eu vou fazer? Vou acabar desmatando essas regiões
para utilizar ali com algum tipo de cultivo. Então a tecnologia, nesse sentido, está auxiliando no aumento do desmatamento, porque agora ela me dá condições de plantar em áreas que eu não conseguia antes, então eu desmato, porque eu vou usar a tecnologia para cultivar alguma coisa ali. Aumenta as áreas de desmatamento. Outro problema ambiental aí relacionado às práticas agrícolas envolve as queimadas. E aí, quando a gente pensa em queimada, a gente pode falar, não, mas a queimada ela acontece de forma natural. Verdade. Então, ela pode ocorrer de forma natural, porém, ela pode ocorrer também provocada ali por uma ação humana, por uma ação antrópica. Tem uma interferência humana, ela vai resultar na prática da queimada. Nos últimos meses, discutiu bastante aí, principalmente na mídia, a gente viu essa discussão, das áreas de queimadas na região da Amazônia. Então, se falou bastante sobre essa situação. Então, a queimada, pensando nas práticas agrícolas, ela acaba ocorrendo ali para que o produtor, às vezes, consiga aumentar as áreas destinadas à pastagem, alguma coisa nesse sentido. Porém, a queimada, ela gera um empobrecimento do solo, quando ela é utilizada com frequência ali pelos agricultores. Então, ela faz com que o solo ele perca a fertilidade, aumenta a questão da poluição atmosférica, juntamente com a questão da erosão e do assoreamento dos rios. Porque quando eu tiro a vegetação, vai favorecer, por exemplo, que numa situação de chuva, a água da chuva vai escoar com muito mais facilidade, já que eu não tenho a vegetação para conter esse escoamento da água da chuva. Então, a água da chuva, ao escoar, ela vai erodir, vai levar uma série de sedimentos junto com ela. Esses sedimentos vão parar aonde? Dentro dos rios. Então, quando esses sedimentos ocupam ali o leito do rio, vai gerar o assoreamento, ou seja, aquele rio ele vai perder profundidade ali. E outra situação que também envolve as queimadas é a biodiversidade que é perdida. Então, espécies de plantas e de animais que viviam naquela região, agora elas perderam seu habitat. Então, eu posso ter ali, inclusive, a extinção de algumas espécies em função do aumento das áreas de queimada. Outro problema ambiental trata aí da erosão. Então, a erosão ela provoca a perda de fertilidade do solo devido ao arrastamento de sedimento das camadas da superfície terrestre. Então, o que a gente vinha falando aí no slide anterior. Então, tem uma situação que envolve, por exemplo, a chuva ou a ação do vento também, contribui nesse processo erosivo. Então, isso vai fazer com que partes ali de camadas da superfície sejam erodidas, sedimentos que estão ali vão ser deslocados e vai retirar do meu solo a presença da matéria orgânica que é importante da fertilidade. Daí, o fato de associar os processos erosivos com a perda de fertilidade do solo, que a matéria orgânica ela é ingrediente essencial na fertilidade ali do solo. O impacto ele pode ser, de alguma maneira, minimizado, diminuído, reduzido, quando eu tenho lá a preservação das matas ciliares. Qual que é o papel da mata ciliar? Ela vai conter esse processo erosivo, que a gente falou lá na situação das queimadas. Se eu tenho a vegetação, ela faz com que o escoamento ali da água da chuva, por exemplo, seja reduzido, ou então a ação do vento vai fazer com que esses sedimentos fiquem retidos ali na vegetação. Então isso ajuda de alguma maneira a preservar a matéria orgânica e a fertilidade do solo. Outra alternativa é o cultivo aí com curvas de nível. Então, quando eu tenho lá uma região em que os processos erosivos são bastante acentuados, eu posso criar ali as plantações em curvas de nível, cria lá uma espécie de escadinha, digamos assim, nas minhas áreas de relevo, que aí vai diminuir a velocidade do escoamento da água da chuva. Então, nesse sentido, a água ela vai retirar menos matéria orgânica do solo e vai garantir, então, ali que eu consiga cultivar algum tipo de produto qualquer naquela área que antes o processo erosivo impedia essa situação. Então, eu consigo minimizar os impactos da erosão desde que eu tome aí essas medidas. Outra situação que a gente pode associar de problemas ambientais relacionados à agricultura diz respeito à salinização. O que é isso? É o acúmulo de sais na superfície do solo. E isso, de alguma maneira, vai atrapalhar os plantios devido, mais uma vez, à perda de fertilidade. Por que aparece sal, então, ou qualquer tipo de sais ali, no meu solo? De onde que vem esse sal? Então, as razões que explicam isso aí têm a ver com a questão do lençol freático próximo à superfície. Então, quando isso acontece, a presença da evaporação da água
em áreas, por exemplo, em que eu tenho lá temperaturas muito elevadas, então o processo ali de evaporação da água faz com que esses sais se acumulem próximo à superfície. Com isso, inviabiliza ali qualquer tipo de cultivo agrícola. Então, ter o lençol freático muito próximo da superfície ajuda no aparecimento aí de sais no meu solo. Outra situação que envolve aí a presença da salinização é o uso excessivo de água na irrigação. Se eu tenho lá uma região que ela é uma região árida ou semiárida e eu vou iniciar algum tipo de cultivo e vou irrigar demais, a presença em excesso da água tem o mesmo efeito do lençol freático. Então, essa água, ao evaporar, já que o solo ali é em uma região muito árida, ele não consegue absorver toda a água, então o excedente que vai evaporar deixa a presença de sais na superfície, prejudica a fertilidade. E uma outra situação é a entrada de água salgada nos lençóis freáticos em áreas costeiras. Então, quando eu tenho um lençol freático muito próximo de áreas próximo de áreas costeiras, em áreas litorâneas, o que vai acontecer? Eu tenho a mistura dessa água salgada com a água do lençol freático. E aí vai favorecer também o aparecimento de sais que inviabilizam os cultivos agrícolas. E por fim, chegamos aí na questão da poluição. Essa poluição que nós estamos tratando aqui diz respeito principalmente à questão da contaminação do solo. Isso ocorre em função dos defensivos agrícolas, dos fertilizantes, dos agrotóxicos de maneira geral, que são utilizados aí nas práticas agrícolas. Então isso, na verdade, é um verdadeiro veneno para o meu solo. Então isso vai contaminar ali o solo, vai contaminar a água do lençol freático e contamina, inclusive, os alimentos que chegam aí na nossa mesa diariamente. Então, essa poluição ela é extremamente complicada. E se eu penso no mundo periférico, o que acontece? A utilização de alguns tipos de defensivos agrícolas, de agrotóxicos, que a gente usa no mundo periférico, eles já não são nem mais permitidos nos países desenvolvidos. Mas no mundo periférico, eles ainda são utilizados em abundância. Então, o fato de prejudicar o solo, contaminação das águas e dos alimentos, isso é muito mais frequente no mundo periférico do que no mundo desenvolvido. E aí entra no último tópico aqui, que diz respeito à legislação ambiental nesses países periféricos, que acaba sendo uma legislação ambiental branda, mas permissiva. Ela aceita a utilização desses defensivos agrícolas, sendo que em boa parte do mundo desenvolvido já aboliu de vez a utilização de alguns tipos de agrotóxico. Não estou falando que o mundo desenvolvido não utiliza esses defensivos, utiliza sim. Só que alguns deles são mais prejudiciais. Aí esses, o mundo desenvolvido baniu. Porém, no mundo periférico, eles ainda continuam sendo utilizados. Claro, já que eles apresentam um grau de contaminação maior, eles acabam sendo vendidos muitas vezes com um preço menor, então acaba optando por um recurso mais barato, porém que vai gerar uma contaminação maior aí. Ok? Então, caminhando para o final da nossa aula, a gente sempre encerra aí com um exercício mostrando como que isso aparece para a gente em uma questão, seja lá uma questão do colégio, uma AV1, uma AV2, uma avaliação de sistema, ou numa avaliação externa. Então, eu tenho aqui um modelo de questão que fala o seguinte: apesar da existência da Organização Mundial do Comércio, OMC, que regulamenta o mercado internacional, os Estados Unidos e a União Europeia estabelecem políticas que dificultam a entrada de alguns produtos, principalmente os oriundos dos países periféricos. Então, o procedimento adotado, ele tem a finalidade de... A letra A fala que é de proteger a sua produção, preservando-a da competição com os produtos estrangeiros, que possuem má qualidade e altos preços. Eu até posso, de alguma maneira, impedir a entrada de produtos do mundo periférico, visando aí impedir a competição. Porém, isso não é feito porque os produtos do mundo periférico possuem má qualidade ou altos preços. Na maioria das situações, o nosso produto ele consegue chegar no mundo desenvolvido custando até menos do que o produto fabricado nacionalmente lá no mundo desenvolvido. Então, não tem a ver diretamente com a questão dos preços e da qualidade. Então, não posso marcar a letra A como uma justificativa para os países desenvolvidos aí impedirem a entrada de produtos do mundo periférico. A letra B
fala que a finalidade é estimular a competitividade entre países centrais e periféricos preconizada pela globalização da economia. Não, se eu estou querendo barrar a entrada de produtos do mundo periférico, então eu não estou estimulando nenhum tipo de competitividade. A letra C fala em optar por uma política fiscal com imposição de sobretaxas para alguns produtos estrangeiros com a finalidade de proteger a sua economia. Então, o que está falando na letra C claramente mostra que isso é uma prática protecionista. Então, estou impedindo a entrada de um produto vindo do mundo periférico para beneficiar o produtor local, um produtor lá do mundo desenvolvido. Então, essa prática que foi citada no enunciado combina com a letra C. Vamos só observar o que a letra D está falando para a gente. Está falando que, ao impedir a entrada de produtos do mundo periférico, eu estou promovendo o livre câmbio, com o objetivo de garantir o equilíbrio do balanço de pagamentos. Se eu não estou deixando o produto estrangeiro entrar no meu país, eu não estou garantindo o livre câmbio e também não estou garantindo nenhum tipo de equilíbrio. Então, o procedimento adotado ele tem a finalidade do que mostra para a gente a letra C, optar por uma política fiscal com imposição de sobretaxas para alguns produtos estrangeiros. É um aumento de impostos que tem o objetivo de proteger a economia lá dos países desenvolvidos. É o que a rodada Doha e a rodada Uruguai combatem aí. Então, com isso, chegamos ao final da nossa aula. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, a paciência aí durante todo esse tempo de aula. Na próxima semana estaremos de volta com mais conteúdos de geografia. Grande abraço a todos.